Dentro desse capítulo de Números 16, versos do 1 ao 13, nós conseguimos tirar algumas lições. Quais lições nós podemos tirar aqui? Primeiro ponto, o chamado começa no anonimato. O chamado começa quando ninguém está vendo. O chamado começa entre você e Deus, meu irmão. Você não consegue entender porque tem uma inclinação profunda para a palavra. E você tem aquela sede de aprender de Deus. E você tem aquela sede de falar de Deus. E você não consegue entender por que isso. Só que é o que acontece nesse processo. Deus está manifestando a sua escolha. Deus escolheu você para levar a mensagem. Deus escolheu você para um propósito que no momento você não sabe, mas que no tempo certo vai ser, Deus vai manifestar para você no meio de pessoas. Então o primeiro chamado vem no anonimato. Davi estava lá por trás das ovelhas, cuidando das ovelhas do seu pai, e Deus já tinha lhe visto. Quando Deus fala com Samuel, Deus não diz, vai lá na casa de Jessé, o belemita, e unge Davi, o filho mais novo dele, porque eu me agradei dele. Deus não disse isso para Samuel. Deus não disse quem era a pessoa, mas Deus disse aonde o ungido estava. Deus não falou para Samuel quem era o ungido, quem era o escolhido. Mas Deus disse aonde ele estava. Onde é que ele está? Ele está lá na casa de Jessé. Vá na casa de Jessé, porque dentre os filhos dele eu escolhi um. Lá em Belém, o ungido estava em Belém. Samuel não sabia quem era, mas sabia onde o ungido estava. E ele vai certo de que o ungido pertencia a Belém. Então Deus, ele chamou, ele escolheu Davi. E tudo isso começa de que forma? Primeiro, qual é a lição que nós tiramos? O chamado começa no anonimato. Segundo, Deus vê o coração. Deus está vendo o teu coração nesse momento. Deus, ele vê a sinceridade do coração. E quando nós analisamos, observamos as pessoas que Deus chama, aquele que Deus escolhe, conseguimos perceber o seguinte: Deus não erra na sua escolha, no seu chamado. Deus não erra. Deus, ele escolhe, ele levanta e ele sabe quem ele vai chamar. Ele sabe quem ele escolhe. Ele viu Davi, o coração de Davi. Ah, então quer dizer que Deus escolheu Davi porque Davi tinha um coração bom? Em primeiro lugar, Deus escolheu Davi porque ele quis escolher. Ele quis escolher. Segundo, existe uma parceria muito grande no chamado de Deus e na essência do ser humano. Por quê? Uma pessoa que tem um coração inclinado para Deus, ele vai buscar, ele vai desejar obedecer a Deus, a cumprir a vontade de Deus, a andar na vontade de Deus. Já uma pessoa que não tem essa inclinação, que não deseja, que não almeja agradar a Deus, que era o caso de Saul, como é que Deus vai constituir uma pessoa que rejeita Deus? Que não quer nada com Deus. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, porque pode ser que aqui tenha pessoas que não tenham noção disso. Quando Saul, a partir do capítulo 9 de 1 Samuel, se você quiser, vai lendo a história do chamado de Saul. Deus falou para Samuel quem iria reinar, quem iria ser rei de Israel. Foi o primeiro rei, né, no caso Saul. Deus falou para Samuel quem seria a pessoa, como iria ser, como iria acontecer. E aconteceu. Mas sabe o que me chama a atenção? É que no dia
Olha, Samuel foi, falou com Saul, disse, olha, o Senhor te constitui rei de Israel, e falou. Deu os sinais sobre a vida de Saul. Saul viu os sinais de Deus, mas no dia dele ser apresentado diante do povo como rei de Israel, sabe o que Saul fez? Ficou escondido. Se escondeu por trás das bagagens. Ficou lá escondidinho. Aí Samuel, o rei de Israel, esse aí, ó, tá aí escondido de trás das bagagens. Vem, Saul. Veja só. Quando Deus escolhe e Deus desperta o espírito daquela pessoa, desperta o seu íntimo, o seu profundo, as coisas são diferentes. Porque tem pessoas que Deus vai permitir chegar. Preste atenção nisso aqui, segura. Tem pessoas que Deus vai permitir chegar a lugares. Mas tem pessoas que Deus vai determinar que chegue a lugares. É completamente diferente. Completamente diferente. Tem pessoas que Deus vai permitir chegar a um certo ponto. Porque Deus escolheu essa pessoa? Não. Não. Mas Deus vai permitir chegar a certos lugares. Mas tem pessoas que Deus vai determinar. E quando Deus determina é diferente. Aí Deus vai determinar que essas pessoas cheguem. Que essas pessoas vivam o propósito dele. E Davi foi essa pessoa, ou uma dessas pessoas. Deus vê o coração. Terceira lição que nós tiramos aqui, em 1 Samuel capítulo 15, versículo 13. A unção é espiritual antes de ser visível. Sabe aquele olho que desceu sobre a cabeça de Davi? Aquilo só foi uma confirmação do chamado de Deus, da escolha de Deus. Porque a escolha de Deus, o chamado se deu quando Davi estava lá no campo. Louvado seja o Senhor. Quando Deus diz para Samuel, vai até a casa de Jessé o belemita, porque dentre os filhos dele eu me provide o rei, Deus estava manifestando aquilo que Deus já tinha determinado, que Deus já tinha constituído em seu coração no deserto, ou corrigindo, lá no campo. Então, antes de Deus falar para você e para mim, Ele já escolheu. Louvado seja o Senhor para sempre. Então, entenda uma coisa, não é o que os outros falam, mas é o que Deus fala sobre você. É isso que importa. Davi estava lá no campo, cuidando das ovelhas do seu pai. Andava quilômetros e quilômetros para encontrar pastos verdes, águas cristalinas, para alimentar as ovelhas do seu pai com os melhores pastos. Não era de estar dando água suja, água barrenta, não. Mas águas tranquilas, águas de descanso. E você vê isso quando ele fala a respeito do Senhor, o pastor, em Salmo 23. Davi no Salmo 23 expressa aquilo que ele vivia todos os dias com as ovelhas. O cuidado que ele tinha, a preocupação que ele tinha com as ovelhas que não eram sua, eram de seu pai. Então Davi simplesmente, ele mostra isso. Então, o que é que acontece? A unção, ela é espiritual antes de ser visível. Primeiro Deus, Ele escolhe, Ele separa, e depois Deus, Ele manifesta publicamente a sua unção. Preste atenção, é muito importante isso que eu vou dizer para você. Após ser ungido, Davi volta para o campo. Davi não foi já para o palácio, sentar no trono, não. Não. Davi não já colocou a roupa de rei e já se vestiu, já pegou o cetro, o anel e foi lá sentar no trono e já começou a dar ordens. De jeito nenhum. Ele voltou para o campo. Um escolhido de Deus, um ungido de Deus, voltou para o campo. Continuou lá para cuidar das ovelhas. Para cuidar das ovelhas de seu pai. A promessa foi liberada, mas nada mudou
externamente. Sobre Davi estava a promessa, mas ele continuou cuidando das ovelhas. Sobre Davi estava a unção de Deus. Sobre Davi estava o Espírito de Deus. O Espírito do Senhor se apossou dele